De um casal que se ama, surge o casamento. A noiva costuma ser sempre muito bela. A futura mãe de todos. O pai, se bom e correto, costuma ser um jovem cheio de futuro. Assim foram eles ao longo da vida, dignos, mostrando o que de melhor o Brasil tem a apresentar, dedicados à sua função, dedicados ao seu empenho em travar contatos e aprofundar relações. Mas nem por isso deixaram de lado seu lado religioso, seu lado espiritual, lado político. Potenciais que os levaram aos 4 cantos do mundo, em todos os continentes. O casal representou o Brasil com tanta dignidade. Deus abençoe, e Deus abençoou este homem e a esta mulher. Vieram os filhos, fruto dessa união: Jorge, Raul, Pedro Paulo, Maria do Rosário, Pedro Henrique, Ricardo e Laura. Cresceram, casaram e terminaram tendo filhos por suas vezes, né? Aí está toda a família. Faltando apenas a minha mulher, que está em Brasília me esperando. E a Renata? E a Renata. Tem que bascular tudo, tem que se... Vovô Pena e vovó Ercia, vocês acabaram de ver. Nós vamos falar com Mary Elizabeth Penecosta Descranhol Toné, a nossa mãezinha querida. Nós vamos focalizá-la direito aqui no seu habitat, no nosso apartamento na Domingos Ferreira, e cercada na sua sala de visitas, cercada de algumas fotos, algumas das quais nós já vimos, e perto de todos os seus objetos e na sua casinha. Então, mamãe, vamos começar do início. Vamos começar você nos contando um pouco do seu pai, da sua mãe, do vovô Toné, da vovó Antonieta. Fale um pouco do seu pai e da sua mãe para nós. Eu posso dizer que eu fui privilegiada
porque tive como pai e mãe um casal extremamente adiantado, evoluído. Meu pai, do lado da sabedoria, meu pai era um verdadeiro mestre em conhecimentos, era um erudito não só no campo de trabalho dele, que era um jurista consumado, e um homem de uma profunda noção de justiça e de lealdade, de seriedade, e a mãe que era uma síntese do que deve ser o amor numa mulher. Porque eu nunca ouvi minha mãe falar mal de alguém, nunca ouvi mamãe se referir a alguém de uma maneira desagradável. E Deus sabe o quanto essa santa mulher foi vítima de tanta inveja e de tanta injustiça. E meu pai foi o meu primeiro mestre no campo do conhecimento. Nos reuníamos em criança, como você sabe, e nos reuníamos a família toda. Ele era um homem, um nortista muito autoritário, ele tomava a palavra e nossas refeições eram verdadeiras conferências. A família do vovô, mamãe? Ilustradas. Uhum. O papai lendo Juca Pirama, lendo, por exemplo, uma obra mestra do que ele considerava mestra do Olavo Bilac, que era O Caçador de Esmeraldas. Enfim, sim, toda a recordação que eu tenho de literatura, eu tenho das leituras que o papai fazia, às vezes de cor. Sim, sim. E a família do meu marido era uma família... Não, a família do teu pai. Ah, a família do meu pai. Os Penecosta. Meu pai, ele era descendente do lado da mãe da família Ferreira Pena. Sei. E do lado do pai, Gama Costa. Sei, sei. E o pai dele, José Augusto da Gama Costa, sim, era um homem de uma imensa bondade, sim, e um grande poeta. Dizem que, sim, ele deixou um livro de poesia extraordinário, sim, sim, mas que está com a família Macdóvio. Sim, sim, sim. Eu não consegui recuperar esse livro de poesias dele. Sim, mas, sim, além do mais, ele era célebre por ser um repentista. Dizem que ele era o maior repentista do Pará. Sim, eu, sim, tenho de cor até certos repentismos dele, sim, que, sim, assim não sei, eu tenho escrito. Meu pai era uma família de uma imensa tradição em Belém do Pará, existem ruas com o nome da família. O papai, ele querendo prestar uma homenagem à mãe, que também era uma grande família, lá, até do Amazonas, Ferreira Pena, uma família de fazendeiros, de grandes fazendeiros que possuíam, por exemplo, toda a ilha de Marajó, que era deles. Uhum. E ele, querendo prestar homenagem à mãe, a quem ele queria muito, ele cortou o nome do pai, que era Gama Costa, e transformou em Pena e Costa, para prestar uma homenagem à mãe e outra ao pai. Agora, o meu avô, José Augusto da Gama Costa, era um homem extremamente piedoso, e dizem que ele foi um dos responsáveis pela construção da Basílica de Nazaré. Ele promoveu de uma maneira dedicada a construção da Basílica, ia de casa em casa procurando aquelas grandes famílias do Pará para que ajudassem a levar, por exemplo, aqueles vitrôs todos que cada família mandou erigir. Dizem, sim, que foi obra do meu avô, sim, que ia, sim, de casa em casa pedindo doação para a construção da Basílica de Nazaré. Que beleza! Como ele tinha muito prestígio, ele era atendido. Que beleza. Por isso que a Basílica de Nazaré está com aqueles vitrôs todos com os nomes das famílias. Agora um pouco da família da vovó Ercília. Eu só vou terminar para dizer que, como eu me casei com um toné e contribuímos, meu marido e eu, em aumentar a família Toné, botando 5 homens tonés no mundo, 2 moças, 7 tonés. Minha tia-avó, irmã do meu avô, José Augusto da Gama Costa, ela se casou com o conselheiro Macdóvio, que foi ministro do Império em 3 pastas. Uhum. E ela também aumentou a família Macdóvio, que era só do conselheiro, se transformou numa família imensa. Parece que ela teve uns 20 filhos, 15 filhos. Que beleza. De onde provém todos esses Macdóvio que vocês veem aí, provém de minha tia-avó. E agora a vovó Ercília. Toda a minha voz está um pouco grave por causa da pressa com que falo, porque há muito assunto e muito que dizer. Claro, claro, claro. E a família de minha avó, da minha mãe, era uma família também muito antiga e tradicional do interior de São Paulo, perto, sim, de lá
a família, a cidadezinha, minha mãe falava de São José do Rio Pardo, Sei, que sei. eu tenho a impressão que era a cidade de Euclides da Cunha. Sim, Tenho a sim, impressão sim. que eles estão ligados a toda aquela saga de Euclides da Cunha. Sei, sei. E a família, meu avô era Serafim Damasceno Vieira, e minha avó era Porto. Minha avó era Porto. Sim. E ele era Damasceno Vieira. E meu avô, mamãe dizia que era um homem lindíssimo. Sim. E que adorava política, era louco por política, sim, mas um político bom. Sim. E ele então albergava aqueles políticos todos em casa. Sim, sim. Era como é que se chama aqueles homens que recebiam? Sim, um grande anfitrião. Um grande anfitrião, recebia um grande mecenas, sim, sim, recebia aqueles... Foi muito usado e explorado pelos políticos. Sim, sim, sim. E o irmão dele foi preso, coitado, no tempo de Arthur Bernardes, porque a mãe contava essas coisas que a mamãe contava. Ele foi preso, o irmão do meu avô, por trabalhar no escritório de não me lembro desse político, que foi perseguido por Arthur Bernardes, foi preso, e pelo fato do rapazinho, estudante ainda, trabalhar com esse político, ele foi preso também e morreu na prisão porque a água o alcançava até uma determinada altura e ele morreu. E fale da vovó Ercília, mamãezinha. O que você tem a dizer? Minha mãe, a família de minha mãe era uma família de mulheres lindas, sensíveis, femininas, as famosas Vieira, dedicadas aos seus maridos. E minha mãe, então, tem a impressão que ela era a mais bonita de todas, tanto de corpo como de alma. Era uma mulher de uma beleza deslumbrante, mas além disso uma beleza de alma, porque a pele dela refletia a alma, era luz, só luz a pele da mamãe. Que beleza. E o corpo dela parecia um bebezinho. A Renatinha, a filhinha do Ricardo, herdou. Ela tinha, ainda idosa, ela tinha covinhas nos cotovelos, covinha na altura dos joelhos, aí tinha um corpo cheio de covinhas como um bebezinho. Imagina. Era uma carnação maravilhosa, um sorriso belíssimo. E seus irmãos, mãezinha? Meus irmãos, o Hélio, Arnaldo, primeiro Hélio, depois Suzy, que era chamada Maria, que tinha o nome de Maria de Jesus, fruto de uma promessa, ao qual ela não gostava, e então ela nos pediu que eu colaborasse, que nós colaborássemos a chamá-la de Suzy. Sim. E vinha eu em terceiro lugar e vinha o Arnaldo por último, Arnaldo Augusto. O Hélio, César, parece um nome muito pomposo, mas eles quiseram homenagear um amigo do papai, o César Coutinho, de Oliveira. Depois fale um pouco do tio Hélio. O tio Hélio, o Hélio César, que era o filho mais velho, foi um filho que antes dele nascer, já papai que já estava entrando no campo do espiritismo, já estava meio enfronhado. Parece que mamãe custou a esperá-lo, teve primeiro perdeu o primeiro no aborto e ficou muito traumatizada. Então o papai recebeu um recado antes do Hélio nascer, dizendo que ela não se preocupasse, que ia nascer um espírito muito, muito evoluído. Que bom. Que no caso é o tio Hélio, que foi um homem de bem, um jurista consumado, e só não terminou a carreira porque teve um espasmo em pleno jurado, em plena corte, né? Caiu no chão e depois não se recuperou mais. Coitado. Recuperou-se, mas de modos enregos. Sim. E minha irmã Suzy, que foi... Quando era menina, havia na família as pessoas de má vontade, que caçoavam de sua feiura, e parece a história do patinho feio, que ela se transformou numa beldade. Ela se desabrochou, ela é um tipo de beleza, era um misto de, como é que eu posso dizer, era um ser com uma fisionomia misteriosa, quase como uma diva do cinema. Como aquela do Egito,